Olá a todos, eu sou Antônio Marcelo Jackson, professor do Departamento de Educação e Tecnologias do Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal de Ouro Preto. E nós estamos na aula 2 do módulo interdisciplinar de formação Geografia Histórica da Alimentação no Brasil, Introdução. Bom, nessa nossa videoaula agora, nós vamos abordar, ainda que sucintamente, alguns aspectos, que vão estar ou que poderiam estar em questão para algumas pessoas no que diz respeito à alimentação de uma forma geral. Notadamente, temas como alimentação saudável, alimentação nacional, padronizada ou regional. Tá? Todas essas questões, elas passam fundamentalmente por dois caminhos. Tá? Um que diz respeito às escolhas, dois não, vamos botar três caminhos. O primeiro é aquilo que eu já até abordei na primeira aula, que tem a ver com as opções, com as escolhas alimentares que cada sociedade faz. Tá? Ponto. Isso é o primeiro aspecto. Tá? Ou seja, no final das contas, essas escolhas elas acabam, de alguma maneira, resolvendo o problema alimentar dessas sociedades, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tá? Podem gerar alguma consequência em termos de organismo? Às vezes sim, tá? Mas efetivamente não é, digamos assim, nada grotesco ou algo extraordinário, mas de qualquer maneira são escolhas que essas sociedades fazem e acabam se adaptando, os organismos vão se adaptando. Então, quer dizer, quando a gente fala, por exemplo, de uma alimentação saudável, é lógico que tem um lado que nós podemos pensar com a evolução da ciência, com o desenvolvimento, acho que eu não gosto muito dessa palavra evolução, vamos falar do desenvolvimento da ciência, tá? Notadamente da nutrição, e que vai demonstrar que este ou aquele alimento faz muito mais bem à saúde e outro alimento não faz tão bem assim, notadamente o caso das gorduras, por exemplo. Tá? Agora, quando a gente fala que essas escolhas caminham ao lado dessas outras escolhas feitas pelas sociedades, quer dizer, de um lado você tem uma escolha que é cultural, do outro lado você tem escolha que é feita a partir de parâmetros científicos. Tá? Necessariamente essas duas podem caminhar juntas, mas elas não se completam. Muitas das vezes até entram em choque, uma coisa ou outra, ou às vezes até colocam situações em que você descobre mais à frente que a opção cultural era até muito mais razoável, muito mais saudável do que a opção que a nutrição, por exemplo, estaria indicando. Por exemplo, um caso clássico disso é no Nordeste, relativo ao cuscuz de milho, o cuscuz nordestino. Muitas das vezes foi colocado que o nordestino, notadamente o sertanejo, ele não come tantos legumes assim, Verduras e legumes não são itens muito constantes digamos assim, nas ceias do sertanejo. E enquanto que o cuscuz de milho, esse aí é em larguíssima escala, no café da manhã, pode aparecer no almoço ou no jantar. E efetivamente, quando você coloca isso e coloca mais à frente, ou mais contemporaneamente, os estudos sobre as vantagens desse cuscuz de milho, tá? Se verifica que esse cuscuz é infinitamente melhor do que o sertanejo estivesse comendo legumes de uma forma geral, abobrinha, chuchu, seja lá o que for. Por favor, não tenho nada contra esses legumes, muito pelo contrário. Tá? Mas efetivamente você acaba que existe às vezes um preconceito que aparece quando você tem o avanço da ciência, o desenvolvimento da ciência e coloca de frente por essas escolhas que são culturais, tá? E que muitas das vezes elas funcionam muito bem. Tá? Por favor, aí, se eu citei isso, volta ao exemplo anterior, como é o caso da utilização em larguíssima escala de gordura, e que efetivamente primeiro a banha de porco, depois a gordura industrializada, e que efetivamente se concluiu, não, isso faz muito mal, isso aí é real. Então você pode ter outras opções, sim, a respeito disso. Então o que eu diria é o seguinte: vamos utilizar do bom senso. Vamos sempre parar para pensar antes mesmo que as opções sejam feitas previamente, haja uma pré-escolha no final das contas. Além disso, existem outras questões que aparecem também.
De um lado, aí sim é uma coisa até muito mais grave, porque vai aparecer, notadamente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, depois de 1945, particularmente a década de 1950, que é, de um lado, uma proposta que surge claramente nos Estados Unidos, tá? Entre uma alimentação que fosse padronizada. Aí é uma discussão que tem a ver com o próprio histórico da Segunda Guerra e com as tropas americanas em vários locais do mundo, onde se colocou, para o governo norte-americano, ele adotou isso como prática, que o soldado americano deveria ter acesso àqueles produtos que eles costumeiramente tinham nos Estados Unidos, estivesse ele onde estivesse. Então, um conhecido refrigerante foi distribuído em larguíssima escala para todas as tropas americanas pelo mundo. Obviamente uma propaganda violentíssima disso, porque depois todos os lugares do planeta passaram a conhecer esse refrigerante. Não vamos aqui fazer propaganda, né, gratuita disso, mas efetivamente isso aconteceu, como outros produtos, tá? Além disso, criou-se a ideia, e aí você tem consequências a respeito dessa coisa de ter a mesma bebida, o mesmo alimento em qualquer lugar, que podia ser o refrigerante, mas pode ser o biscoito, pode ser massa, pode ser um enlatado, né? E aí os enlatados, pela capacidade de conservação, ganharam um espaço brutal nesse sentido, né? Em todos os lugares do mundo. E começa a haver até um outro tipo de discussão e começa a afetar, por exemplo, é o caso da produção de vinho, que em determinado momento fez-se uma escolha de que, ao invés de utilizar as barricas de madeira, notadamente o carvalho francês, que é uma madeira que não deixa resíduos, sabor algum na sua bebida e permite, né, a troca de oxigênio entre o líquido que está dentro e o ambiente exterior, e acaba que optou-se pela criação de tonéis inox, né, e aço inox, e fez com que qual é a diferença entre um vinho que é armazenado em barricas de madeira e um vinho armazenado em aço inox, tá? O vinho em barricas de madeira, forçosamente, tá, ele permite que a safra daquele ano ela seja característica e faça com que o mesmo rótulo de vinho tenha sabores sutilmente diferentes de uma safra para outra safra, tá? Quando você utiliza o aço inox, não. O vinho acaba tendo rigorosamente o mesmo gosto. Ora, se por um lado isso durante algum tempo foi considerado como algo positivo, com o passar das décadas, viu-se que o resultado disso é que se perdia a característica local, ou seja, o que era realmente importante era ver que aquele vinho ele possuía um determinado gosto a partir dos ecossistemas presentes naquele local da sua produção, e que isso era permitido, a permanência disso era permitido quando se existiam barricas de madeira na sua conservação. Então, isso é uma discussão, valeu para o vinho, valeu, disse e repito, para a questão dos enlatados, de outros produtos, que efetivamente foram colocados em xeque aí. Além do que, ainda mais um outro problema surge com o passar dos anos, também da década de 1950, e que no caso do Brasil, lamentavelmente, isso apareceu de maneira mais forte, que não é apenas aquele discurso que eu chamaria de estandartização da comida, ou seja, a comida tem que ser a mesma em qualquer lugar do mundo, tá? Mas também um chamado discurso higienista, tá? A ideia de um discurso higienista passa, inclusive, por uma origem nem um pouco nobre, que passa por uma ideia até racista em vários aspectos, tá? Mas aonde se coloca, no caso do alimento especificamente, que o bom alimento era aquele que não possuía bactéria nenhuma, que não possuía nenhum ingrediente estranho ao seu, digamos assim, àquilo que deveria ter, tá? Um exemplo facílimo, de fácil compreensão, é o queijo, um produto notadamente europeu, tá? Originalmente europeu e que em larguíssima escala é produzido aqui no Brasil, e que o que aconteceu? Você tem uma discussão da utilização do leite pasteurizado, que é aquele leite que sofre o processo de pasteurização, ou seja, é elevado a uma temperatura altíssima e depois reduzido
em poucos segundos a uma temperatura baixa, que faz com que todas as bactérias ali praticamente sejam eliminadas, tá? Mais de 90% sejam eliminados. E o resultado disso é o que vocês conhecem no supermercado como queijo padrão. Tá? Quando aparece essa palavra padrão, é que esse queijo tem na sua elaboração, na sua constituição, o leite pasteurizado. Ora, qual é a vantagem e a desvantagem disso? Ela responde, aliás, na mesma palavra. É um queijo que tem o mesmo sabor. Ele não possui características particulares que possam apontar este ou aquele produtor, esta ou aquela região. Né? Então, quer dizer, você pode dizer que esse queijo, ele, por exemplo, ele não tem bactérias, mas ele também não tem sabor. Né? Ou o sabor dele é o mesmo, pouco importa a marca. Tá? E isso é uma coisa que é um discurso higienista norte-americano que foi muito adotado aqui no Brasil. E quem vai primeiro combater esse discurso higienista são os franceses. Aliás, até mesmo passando pela questão do queijo e do vinho, onde eles vão colocar que não, o caso do vinho seria sempre em barrica, jamais eles usariam inox. E no caso do queijo, especificamente, que aí vai bater de frente com a questão higienista, eles vão falar, não, nós não vamos utilizar o leite pasteurizado. Os nossos queijos sempre serão feitos de leite cru, com todas as precauções de higiene normais e aceitas e concebidas para isso. Né? Então, o que acaba acontecendo? Quando você faz um queijo de leite cru, ele permite, com as poucas bactérias que ainda tem, que ele tenha um sabor próprio, que carregue o ecossistema onde ele foi produzido. Isso faz com que ele possa ser identificado. Esse queijo é da região tal, ou em alguns casos esse queijo é da região tal, do produtor tal. Isso faz com que a gente possa individualizar essa produção. E individualizando a produção, a gente permite o quê? A manutenção da cultura local, a manutenção dos valores individuais, tanto do indivíduo propriamente, quanto da cultura regional, daquele lugar, daquelas pessoas. Tá? Então, essa questão a respeito desse embate entre um discurso higienista e uma questão que seja mais natural, ela é uma questão muito séria e é uma questão claramente política. Por favor, que ninguém aqui pense de forma ingênua, acreditando que isso tem a ver apenas com uma questão de bactérias. Tá? Não, vai muito além disso. Tá? Basta dizer que no Brasil, ainda pegando o exemplo do queijo, nós temos até os dias atuais discussões seríssimas onde nós somos inacreditavelmente capazes de colocar à venda nas gôndolas dos supermercados brasileiros queijos de leite cru produzidos na França ou na Itália ou em Portugal e, no entanto, a produção brasileira de queijo de leite cru ela é inviabilizada em vários aspectos. Então, quer dizer, durante um bom tempo, por exemplo, foi proibido queijo produzido em Minas Gerais ser vendido em outros estados. É uma coisa assim completamente sem pé nem cabeça. Tá? Escapando dessa discussão do discurso higienista ou do alimento estandartizado em contrapartida àquele alimento mais, digamos assim, natural, no sentido dele ser mais local, das condições locais, a gente pode pensar numa outra questão que poderia encerrar o debate nessa nossa segunda aula, tá? Que tema, tá? É possível pensarmos uma comida, uma gastronomia nacional para qualquer país, né? Eu não digo nem no Brasil, com as suas dimensões continentais. Vamos pensar, tirando, é claro, Mônaco, que tem 1,5 km de extensão territorial, ou o Vaticano, com 0,4 quilômetros quadrados de extensão territorial, mas fora isso, qualquer outro país, tá, com um território razoável, né? Será que é possível pensar numa gastronomia que seja nacional? Será que é possível pensarmos, se levarmos em consideração as características de cada lugar, de cada grupo social, a maneira como são produzidos? Tá? Os franceses já estão na frente disso há muito tempo, que criaram, inclusive, aquela expressão que nós utilizamos aqui no Brasil também, que é o terroir. Né? O que seria o terroir? Vale aí para vinho, vale para queijo, vale para todo tipo de alimento. Tá?
É quando você consegue ter uma produção qualquer de um alimento e que demonstre que aquele sabor que é extraído daquele alimento é característico daquela região e apenas aquela região consegue produzir. Aí isso então é fantástico, é extraordinário. Por quê? Porque quando isso ocorre, ora, o que você tem demonstrado aí, tá? Que aquela região é uma joia que deve ser preservada, tá? Ela deve ser entendida como um indivíduo único. Somente ali é possível produzir aquele tipo de fruta, aquele tipo de cogumelo, somente ali é possível produzir aquele tipo de queijo ou aquele tipo de vinho. Tá? Por favor, apenas citando esses exemplos. Tá? Em alguns casos, aqui no Brasil, nós já estamos conquistando esses terroirs, tá? Seja na produção de vinho, na produção de queijo. Tá? Só de queijo, por exemplo, nós temos 20 terroirs, se a minha memória não me trai, nesse momento, na produção de queijo. Então, o que acontece? É importante esse tipo de classificação, porque, disse e repito, você individualiza, você coloca aquela área e, consequentemente, aquele grupo de pessoas ali como uma joia que deve ser preservada. Daí, é lógico, se fizermos isso, voltando à pergunta que abrimos essa última parte da segunda aula, teríamos, é possível ter uma gastronomia nacional de um país, ou a gastronomia nacional seria a soma das gastronomias regionais? É um dado interessante para a gente pensar, né? Quer dizer, por que, então, quando a gente pensar uma geografia histórica da alimentação no Brasil, ao invés de buscarmos o alimento que representa o país inteiro, isso seria uma perda de tempo, por que não procurarmos cada local do Brasil com a sua alimentação própria, com suas características próprias, com a joia rara que tem ali? Essa sim, quando somada às outras joias, nós teríamos uma bela gastronomia brasileira. Muito obrigado, e essa foi a nossa segunda aula da Geografia Histórica da Alimentação no Brasil.